Fala pessoal, você já me conhece aqui do canal, eu sou o Dr. Baldino Neto, sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também professor aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu. Hoje o assunto que eu vou trazer para vocês é bem interessante, é uma coisa que ainda gera muita dúvida, especialmente nas mulheres, que é em relação aos adornos, aos cílios, aos alongamentos de cabelo, esses procedimentos estéticos e acessórios que você costuma usar no seu dia a dia e no dia da sua cirurgia plástica você fica com aquela dúvida. O que eu posso usar e o que eu não posso usar? Como recomendação geral, vamos falar primeiramente dos cílios e dos alongamentos de cabelos, né? Por que na maioria das vezes ou em alguns hospitais praticamente sempre, a gente recomenda que você não os utilize. Por quê? Porque tanto os cílios quanto todos esses apliques na região dos cabelos envolvem algum tipo de cola ou algum tipo de fiozinho, de algum tipo de estrutura que possa conter algum tipo de metal, por exemplo, que na hora da cirurgia, quando a gente utiliza um aparelho que chama eletrocautério. O que é esse eletrocautério? Um aparelhinho que a gente usa para evitar áreas que sangrem, para proteger alguns tecidos, para realizar algumas dissecções, ou seja, separação de uma pele ou de uma gordurinha. Então, nesses momentos que a gente utiliza esse aparelho, pode ser que ele conduza uma eletricidade por seu corpo e essa eletricidade chegue ou nos cílios ou nessas regiões de aplique do cabelo e possa estimular a temperatura local, aumentando-a e podendo causar sim uma queimadura, que pode ser desde uma queimadura mais leve, só um vermelhidão, ou até uma queimadura mais forte, mais grave, mais profunda, que pode até causar uma destruição do tecido, ou seja, gerando até uma sequela para o paciente. Então, no geral, especialmente cílios e esses apliques do cabelo, são recomendados de não serem utilizados no dia da cirurgia. É óbvio que existem algumas cirurgias que a gente não utiliza aparelhos que conduzem corrente elétrica. Essa necessidade ou não, você vai confirmar com o seu cirurgião plástico, mas pode ser que às vezes por rotina e hábito do hospital e da equipe de anestesia, eles proíbam que você utilize esse tipo de material. Outro adorno muito comum são aquelas unhas em gel, né? Essas unhas em gel, em geral, não contêm essas colas, essas substâncias que possam ter íons de metal. Então, no geral, o problema não é o risco em si de queimadura. O maior problema é que um dos testes mais importantes durante a anestesia, tanto no pré quanto no pós-cirúrgico, é a avaliação da saturação de sangue. O que é essa saturação? É aquele aparelhinho famoso, o oxímetro. Ele analisa o grau de oxigenação do seu sangue de uma forma não invasiva, né? De uma forma indireta, mas que funciona muito bem, é bem eficiente. Então, se você estiver utilizando algum bloqueio da sua unha que não permita esse aparelho ler qual que é a sua oxigenação no sangue, isso pode afetar a avaliação anestésica e até a sua avaliação no pós-operatório. Então, por isso, muitas vezes a gente recomenda que você os retire também. Uma pergunta também muito comum é sobre brincos, anéis, alianças, né? Todos esses adornos também contêm metal e durante esses aparelhos, especialmente que conduzem eletricidade, pode ocorrer sim a transmissão de eletricidade e causar um aumento de temperatura local com ou sem queimadura, ou seja, infelizmente existe sim o risco de se queimar, e especialmente no caso dos anéis, se porventura por algum motivo a sua mão inchar por conta do soro, alguma reação alérgica, algum problema, esses anéis podem fazer um efeito de garrote e causarem algum tipo de machucado ou até uma lesão mais grave na área das mãos e dos dedos. Então, por isso, muitos dos adornos que você utiliza no dia a dia, piercing também está incluído, em geral devem ser sim retirados, mas é claro que vão ter exceções. Você pode conversar com seu cirurgião plástico e dependendo do procedimento, pode ser que ele seja menos invasivo, pode ser que ele não envolva esse risco de condução de eletricidade e aí sim você pode até, em um procedimento ou outro, mantê-los, correto? Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês hoje. Se você não me segue aqui no canal, não deixe de me seguir. Toda semana a gente tem um vídeo novo sobre cirurgia plástica, medicina e saúde. E para tirar qualquer dúvida, você me procura lá no Instagram, que é @baldinoneto cirurgia plástica. Até a próxima!